Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira ao vivo, diretamente dos nossos estúdios aqui em Valparaíso de Goiás, para o Brasil e para o mundo, hoje recebendo o ilustre convidado, ele que é formado em Direito Civil, Direito, né? Pós-graduado em Direito Processual, Direito Penal, é também especialista em processo legislativo, foi comandante do 2º Batalhão de Choque aqui em Valparaíso de Goiás, e é atualmente o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar de Novo Gama, o nosso convidado, Major William Miller. Boa noite, Major. Boa noite, pastor Javilson. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho da nossa Polícia Militar para você, cidadão de Goiás, cidadão do Brasil. E estamos aqui à disposição. E a nossa função é essa, estar sempre mais próximo, procurando dialogar, porque eu tenho certeza que por meio dessa interação, que é o caminho certo para nós melhorarmos a nossa prestação de serviço para a sociedade. Gente, a primeira pergunta que eu quero fazer, comandante, que é até uma curiosidade minha particularmente, eu descobri que ele é paulistano lá de Tremembé, gente. Eu quero saber como é que esse paulistano lá de Tremembé veio chegar aqui no Goiás, aqui, nos rincões do nosso Goiás. Como é que foi isso aí? Verdade. Nasci em São Paulo, Zona Norte, Tremembé, São Paulo capital. A família do meu pai é toda de São Paulo, da minha mãe de Brasília. E aí, nesse cabo de guerra, já sabe quem ganhou, né? Ela sempre manda, né? Acabou que eu fiquei lá em São Paulo, fui criado lá, inclusive criado nos quartéis, né? Nas unidades de choque de São Paulo. Meu pai é da cavalaria, fui muito tempo da cavalaria de São Paulo, com as unidades de choque de lá. Fui criado naqueles quartéis, então assim, já lidando no dia a dia. Na minha família, outros militares, família de militares, tio, primo militares. Então eu já estava um pouco desenhado ali o que ia acontecer no futuro, né? Estava escrito nas estrelas. Estava escrito. E aí meu pai ele foi trabalhar, depois dessa experiência, né, nas unidades de choque, foi trabalhar na assessoria parlamentar, na Assembleia Legislativa, né, em São Paulo, e de lá ele veio para trabalhar na assessoria parlamentar da Segurança Pública no Congresso, na Câmara, no Senado. Aí quando ele veio para Brasília, minha mãe, toda a família veio junto, aí ficamos em Brasília, eu também tive a oportunidade de trabalhar nessa parte, alguns deputados da Segurança Pública, e depois que eu falei que a gente estava esperando abrir um concurso, queria seguir a carreira militar, né, em Brasília não abria, abriu em Goiás, fui para Goiás, fiz concurso lá, acabou que casei com uma goiana e acabei ficando pelo Goiás mesmo, né, a terra do piqui, aprendi a gostar do piqui. Já aprendeu? Já aprendi a gostar do piqui, já. Então já estamos aqui, goiano já de coração também. Que legal. Inclusive quero mandar o nosso boa noite, nosso muito obrigado para a sua esposa, né? A dona Tanara. Dona Tanara. Inclusive, gente, patrocínio da Acival, que foi criação com o nosso amigo Anderson Soares. Temos o quadro Cast House, que é onde o convidado manda aí aquela declaração aí para a sua companheira que está em casa, com certeza nos assistindo. É o seu momento aí, faça aí uma declaração aí para a dona Tanara, comandante. Tatá, o Flô, como costumo chamar, né? A gente sabe, eu já acompanhava desde cedo, né? Como eu falei, como filho de militar, né? Diz que a família passa por tudo que o militar passa, né? O militar ele tem uma das carreiras mais estressantes, né, do Brasil e do mundo, tanto que a gente vê até o índice de suicídio mesmo na carreira militar, ele é comprovadamente 7 vezes maior. Então, assim, teve até audiências que falavam sobre a saúde do policial militar, e que falavam que a cada vez que uma pessoa vira à noite acordada, ela demora 3 dias para poder recuperar. E, na verdade, antes disso, na carreira militar, já está tirando outro serviço. Então, por isso que muitos acabam envelhecendo mais cedo, que estão já na rua há muito tempo, né? E isso traz problemas de saúde, problemas psicológicos, e quem está em casa, a família, os filhos, passa por isso também. Então, seria impossível seguir uma carreira dessa se não tivesse um amparo dentro de casa. Então, Tatá, agradeço você por essa companheira, ser essa parceira, e sem dúvida o sucesso que tem aqui no trabalho começa pelo sucesso em casa, pelo sucesso de estar casado com você. Um beijo. Deu show aí, nosso comandante. Muito bem. Boa noite, dona Tanara. Comandante, me permita chamá-lo? Eu sei que o senhor tem um excelente trabalho aqui no entorno, como comandante aqui do batalhão, aqui de 2º Batalhão de Choque de Valparaíso. Na sua gestão, a gente pôde acompanhar, gente, o trabalho dele
na prevenção. Ele tem um trabalho sensacional na questão da prevenção, e nós vimos aí os números da criminalidade reduzirem em Valparaíso e no entorno também. Inclusive até naquela palestra que tivemos lá em Novo Gama, lá, sim, com o nosso deputado Quirino, um abraço, viu? Nosso deputado Ricardo Quirino, tem feito trabalho muito bom aí na Alego. Eu vi lá alguns números sobre o entorno que me chamaram a atenção, e isso realmente traduz-se em segurança para a população. E a nossa pergunta, comandante, é como que a gente consegue chegar a essa tão sonhada redução de criminalidades? Primeiro momento, primeiro passo, até, pastor Jamil, você acompanha, é a população realmente acordar para não desistir, né? Ou seja, a população não pode deixar, eu não vou registrar o que está acontecendo, isso não dá resultado. Quando eu assumi o comando do Batalhão de Novo Gama, a primeira coisa que eu pedi para o pessoal da administração foram os índices criminais. Uhum. Então, muitas vezes, quando a população deixa de registrar, ela está até inviabilizando quem está vindo para resolver um problema, que é identificar porque a pessoa deixa de registrar, deixa de chamar a polícia, né? Então, assim, a gente sabe que tem gestões distintas, mas quem está na ponta da linha não pode desistir de fazer a sua parte. E com base nisso, nós tivemos um aumento muito grande alguns anos atrás, né? Chegaram-se até a colocar outdoor, né, sobre Sim. cidade mais perigosa, né? Então, assim, Valparaíso passou por períodos complicados, Novo Gama também, né? Estávamos agora com o prefeito de Novo Gama, no evento também alusivo ao Dia do Evangélico, e ele estava falando, Novo Gama chegou a ser a 14ª cidade mais perigosa, e agora como a 7ª mais segura do estado de Goiás. Então, foi uma mudança muito grande, e que ela passa necessariamente por um trabalho conjunto. Para você ter ideia, uma das últimas prisões que foram feitas aqui pelas nossas equipes, no 2º Batalhão de Choque, antes de eu sair para assumir o Batalhão de Novo Gama, foi fruto de participação com a sociedade. Então, assim, moradores que passaram para o nosso serviço de inteligência, movimentações estranhas em uma casa, a inteligência passou a apurar, viu que ele era um grande ponto de tráfico de drogas, aqui em Valparaíso, né, que é um ponto de tráfico de drogas, as equipes atuaram lá, pegaram balança de precisão, diversas drogas, então arma de fogo. Então, assim, essa participação com a comunidade ela é extremamente importante. Tanto que lá em Novo Gama, uma das iniciativas que a gente está fazendo agora, é criar uma rede de segurança. Eu fiz uma reunião no batalhão, e até moradores que estavam lá há mais de 40 anos no município, falaram que nunca tinham visto isso acontecer. Fiz uma reunião no batalhão chamando todas as lideranças comunitárias dos 46 bairros de Novo Gama. Eles foram até o batalhão, eu falei, eu estou aqui para poder ouvir, falem com sinceridade. E alguns falaram muito francamente, olha, não vejo viatura há tanto tempo, olha, tem aqui esse problema, tem tal, tem alguns bairros que são mais acidentados, né? E aí eu falei para eles, olha, vamos mudar. E até uma moradora até do residencial Negreiros, né? Ela falou assim, ó, nosso maior pico de problema é 7 horas da manhã e tal. Eu falei, pode ter certeza que amanhã você pode olhar da sua janela, 7 horas da manhã você vai ver uma viatura passar. Isso já passou, já tem algumas semanas, e toda semana eu estou recebendo mensagem de agradecimento. Eles já voltaram no batalhão, falaram, desde que começou, nunca mais teve um incidente. Então, assim, a gente vê o sucesso dessa interação. E são frutos de pessoas que não desistiram, que procuraram as autoridades públicas, que procuraram levar as demandas, porque sem a participação da comunidade é impossível. Já tem até vídeo, que mostra lá em Goiânia, né, no Jardim América, uma avenida em que a viatura passa, tem uma farmácia no começo da rua, a viatura passa, quando ela dobra a esquina que vira, subindo a rua de cima, os ladrões entram e roubam aquela farmácia. Meu Deus. Então, assim, ainda que tivesse uma viatura para cada 2 ruas, se não tiver um combate ao crime efetivo, a pessoa que comete aquela atitude saber que ela vai ser pega pela polícia, que ela vai ser responsabilizada e punida, ainda que eu tivesse uma viatura para cada ruas, não resolveria. Né? Então, essa interação com a sociedade, sem dúvida, é um caminho fundamental para o êxito na gestão da segurança pública. E esse trabalho para integrar a sociedade, a Polícia Militar, que eu quero inclusive deixar aqui a Polícia Militar, os nossos parabéns, né, na pessoa do nosso governador Ronaldo Caiado, que tem realmente mudado a história de Goiás. E hoje Goiás está sendo exemplo para o Brasil, né, em questão de segurança pública. E o nosso entorno que deu essa guinada, né, da região mais violenta para uma das regiões, Novo Gama está em 7º lugar, na cidade mais segura. O senhor tem um projeto, e eu vi o senhor desenvolver aqui, é a corrida... Sim. Como é que chama?
Corrida não sei o quê, meu Deus? Essa foi a segunda corrida do Batalhão de Choque, mas é o projeto da solidariedade, né? Projeto da Solidariedade. Sim. Como é que funciona esse projeto? Nós começamos aqui no Batalhão de Choque e ele foi inclusive aprovado, né? Foi a autoria do vereador Alceu, ele conseguiu aprovar como lei municipal, tornando uma corrida anual. E a ideia foi criar o Choque Mirim. Choque Mirim são crianças carentes, que nós conseguimos, inclusive, junto com o Instituto Anjos de Rua, que há 20 anos já trabalha na região do entorno inteiro, dando aula para crianças, conversou com o Sargento Godoy, esse projeto há mais de 20 anos. Ele estava na rua, viu o menino dando à toa, falou assim, olha, vou fazer isso aqui, vou fazer uma instrução para você aqui. O menino queria marchar, você quer aprender a marchar? O que começou quase com uma brincadeira, aí o garoto começou a chamar um amigo, chamou outro, né? Quando foi ver hoje, ele trabalha com mais de 500 crianças na região do entorno. E aí eu falei, poxa, Godoy, que bacana, e você vê que ele faz isso realmente se dedicando, na raça mesmo, tira o serviço dele na viatura, trabalha no policiamento, na folga ele vai trabalhar com as crianças. Eu falei, Godoy, vamos começar o projeto aqui do Choque Mirim dentro do Batalhão de Choque no entorno. Ele trouxe as crianças, nós fizemos algumas parcerias, empresários locais, inclusive o Anderson da Cidade, foram lá, nos ajudaram, e a gente, lanche por lanche para a criançada, dando instruções de ordem unida, formações, tanto que tem a formatura da primeira turma do Choque Mirim mês passado, os meninos fazendo todas as formações de choque, um batalhão faz uma operação real, as crianças fazendo as mesmas formações, mostrando unidade, disciplina, respeito, aquilo que a gente quer que as novas gerações aprendam, né? É aquilo que a gente fala, né, pastor Luiz? Tem várias formas de combater o crime. Tem a linha do enfrentamento direto, para aqueles que de forma convicta tentam atentar contra a sociedade. Tem aquela linha que também é importantíssima, que é do rastreamento financeiro do crime, você enforca a parte financeira, que Receita, Polícia Federal atuam bastante, enforcando o financeiro, você enforca o crime na ponta da linha. E tem essa atuação que eu acho que é a mais efetiva de todas, porque você combate o crime pela escassez de mão de obra, que é a orientação, a educação e a formação. Então, esse trabalho que nós começamos aqui em Valparaíso, no Batalhão de Choque, estamos levando também para o Novo Gama, e lá também vamos trabalhar um projeto chamado Guardião Mirim. Em breve ainda, no início desse próximo ano, 2024, janeiro, já estaremos, inclusive, abrindo inscrições, selecionando crianças, preferencialmente carentes, crianças, às vezes, vítimas de alguns crimes, né, abandonadas. A gente vai começar principalmente com essas mais vulneráveis e depois ir ampliando. Eu falei com eles, todo dia tem que ter criança passando aqui por esse batalhão. Temos ali um espaço de auditório, inclusive estamos trabalhando para reformar, melhorar. Tatames vamos criar também, temos lá professores de artes marciais no efetivo do nosso batalhão. Então a ideia é ter todo dia aquele batalhão movimentado, quebra um pouco um paradigma, um conceito, às vezes aquele afastamento de unidade militar, quartel, a sociedade passa a interagir mais, e eu não tenho dúvida que por esse caminho essas crianças se tornaram multiplicadoras, na rua dela, na escola dela, onde elas estiverem, e aí será incontável o número de vidas que vão estar sendo mudadas por meio de um projeto simples de aproximação e de educação. Olha só que legal. Interessa. Isso dá resultado, né, comandante? Porque quando você aproxima esse trabalho da polícia e essa interação, que durante anos parece que teve um distanciamento, mas eu vejo, e aí o trabalho que o senhor tem realizado tem sido muito efetivo em relação a isso. Verdade. E até uma prova, você está falando, quando a gente começou a procurar apoiadores para esse projeto, aí o Sargento Valcem me apresentou um empresário chamado Daniel, que tem a Autoescola Guiar, né? Tem aqui em Valparaíso, tem no Novo Gama, e eu falei, Daniel, tem como ajudar? Expliquei o que era o projeto, ele falou, Major, pode ficar tranquilo, não precisa me explicar mais não, porque eu já fui aluno desse projeto. Ele falou assim, eu morava numa região, ele morava no Ocidental, e aí numa região carente, condição carente, aí falou assim, ó, e lá eu fui oportunidade de ter a Polícia Mirim que tinha na época lá. Eu falei, eu fui aluno do projeto da Polícia Mirim, aí depois saiu, virou empresário, montou alguns empreendimentos, né? E aí ele falou assim, pode deixar que eu vou ajudar mensalmente aqui, que legal, ajudando a manter o projeto das crianças. Então um abraço ao nosso amigo Daniel, excelente trabalho que ele faz, ajudando, e ele viu na prática a experiência disso, né? Então isso que a gente vê que é bacana. Aí quantos Daniéis podem não estar surgindo e passando por nós ali também, né? E futuramente mudando e ajudando a mudar mais vidas ainda. Que bom, isso é imprescindível, né, comandante? Quero parabenizar o senhor. Mas, assim, a gente sabe que a polícia, ela tem o trabalho dela, inclusive, precipuado por leis, regimentos.
E eu quero saber, o senhor, do lado de lá, quando foi que o senhor teve esse insight? Que experiência chamou sua atenção para desenvolver esse trabalho? Olha, a parte de crianças eu sempre gostei bastante, né? Mas depois da paternidade muda um pouco a nossa concepção, né? A gente vê o muda um pouco mais, a gente vê que você vê o filho imitando tudo que a gente faz. Quer ver um exemplo disso? Toda vez que chega em casa, né? Tá na hora de relação. Toda vez que chega em casa, eu abro a porta de casa e às vezes eu seguro o Felipe, meu filho, e falo, não, deixa a mamãe entrar primeiro. Aí primeiro entra a mamãe, depois entra ele, depois eu entro. Ou seja, nesse dia já vamos ensinar a proteger, cavalheirismo e tal. E depois até a mãe de um coleguinha dele da escola falou como que o Felipe trata bem as meninas, ele protege as meninas na escola. Falou, poxa, as crianças lá, o Felipe é anonimidade, os meninos gostam dele, as meninas também que ele protege as meninas. Que legal. Então assim, a gente vê que é fruto do exemplo, né? Então mais do que o que a gente fala, aquilo que a gente faz é o que traz a maior diferença naquelas crianças. Então, a oportunidade, e um outro fato que até me marcou bastante foi com relação a esse projeto da corrida que o senhor falou, uma experiência que eu tive aqui em Novo Gama. As meninas do ProERD, que é um trabalho de combate às drogas pela educação nas escolas, né, algumas policiais que dão palestras nas escolas, dão aulas, elas foram em um colégio de Novo Gama. E nesse colégio elas estavam começando o trabalho, uma região bastante carente, né? As crianças, algumas até de chinelo, não tem uniforme. E aí ela começa perguntando, olha, qual que é o seu sonho para as crianças? Aí teve uma criança que falou para ela que o sonho dela era ser bandido. Falou assim, meu sonho é ser bandido. Que isso? Falou isso para a policial. E a policial até na hora ficou assim, meio, poxa, ficou até sem jeito, né? Mas aí começou do zero o trabalho e falou, você ele está falando isso porque ele está ouvindo isso de alguém. Poxa, o bandido é que anda com uma motinha legal, com um carrinho legal, é que tá com a menina bonitinha ali da rua, é que... o sonho dele é ser bandido, é o referencial que ele tá tendo. E elas começaram esse trabalho. E aí, sem saber disso, quando eu estava aqui no Batalhão de Choque, eu fui para esse mesmo colégio falar da corrida, da festa da solidariedade que a gente ia fazer. Aí falei o que ia ter, as brincadeiras, tal, que até passei de cavalo, que a gente trouxe a cavalaria de Goiânia. Aí a criançada gostou. Quando eu estava indo embora desse colégio, eu vi a diretora gritando, chamando o menino. Falou, Gustavo, vem cá, vem cá. Aí no que eu olho para trás, o tal do Gustavo foi, agarrou minha perna, aí olhou para mim e falou assim, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Aí eu falei, tá vendo, é diferente. Quando eu conversei com as meninas, falaram, mas ó, esse colégio, o colégio que a criança falou que o sonho dela era ser bandido. Então, olha a diferença que tem, do sonho de ser bandido para o sonho de ser policial. Então, a gente vê que como que a orientação e a educação transforma vidas. Né? Pensa se essa pessoa se perde, esse garoto se perde, depois outras pessoas que ele poderia até vitimar, matar, roubar, traumatizar, não só as vidas que deixam de ser, sabe, traumatizadas por uma pessoa que vai para o crime, como a própria vida dele e outras que ele passa a transformar. Então, por isso que é incalculável, né, o número e sem dúvida Deus utiliza dessas pessoas para esse instrumento, para esse trabalho que é realizado, vidas são transformadas, então, com a graça de Deus, é um trabalho que tem feito muita diferença, e esse foi perguntou assim, qual foi a grande experiência? Essa experiência, ela foi uma das maiores aqui que eu tive, falando assim, ó, sem dúvida é um trabalho que transforma vidas e que vale a pena ser feito. Sensacional, que história, hein, Marcos? É a diferença. Meu Deus do céu. E a gente vê, pessoal, e o senhor tem um chamado, na verdade, né? A gente vê que o senhor fala com a alma, porque o programa Palavra Franca tem essa chamada de sinceridade, de verdade. A gente sabe quando uma pessoa está falando com verdade. Eu costumo dizer, comandante, que eu trabalhei com funerária. Então, eu trabalhei com o ser humano no momento mais frágil da vida dele, onde todas as suas resistências, os seus dispositivos são desarmados automaticamente. E a gente consegue ver a pessoa através, né, do ser humano que ela aparenta ser. Então, isso até me incentivou a ter um programa hoje para contar essas experiências, porque o senhor me contou, eu já fiquei até emocionado aqui só de escutar o senhor falando essa história, né? Porque são vidas que são salvas, né? São vidas. E através dessas vidas, outras vidas são poupadas. O Felipe tem quantos anos, seu menino? 7 anos. 7 anos. Um abraço, Felipe, que se não estiver nos assistindo por causa do horário, vai assistir depois, com certeza, né, Felipe? Um abraço. Então, aí o senhor teve esse insight
E quando o senhor começou, foi fácil a implantação? Teve resistência? Como é que foi essa saga? A resistência, ela existe de todos os lados ainda, né? Até que seja quebrado. Desde algumas resistências internas, né, na própria polícia, que ainda existe, embora a maioria, né, eu já tenho, eu que vim, né, ou seja, fui criado nessa carreira militar, eu cheguei a pegar uma época, né, início da própria década de 80, 90, que ainda a mentalidade bastante afastada, para os militares verem, olha, o mundo civil, início da própria Constituição ainda vindo. Então, assim, é um período de bastante afastamento, né? E graças a Deus a polícia tem evoluído bastante sobre isso, compreendido cada vez mais a importância dessa interação, e a sociedade também, ainda com receio, quando fala de entrar no quartel, o pessoal ainda... Por isso que quando eu fiz essa reunião comunitária aqui, teve um morador que falou, eu tenho 45 anos de Novo Gama e nunca entrei no quartel. Então, assim, por isso que esse movimento, as próprias Forças Armadas têm, né, o evento de portas abertas, já fazem festa junina dentro de unidade militar, eventos de final de ano, inclusive unidade militar, entendeu? Tem um evento Portões Abertos da Força Aérea Brasileira, que eles mostram os aviões, é um evento prestigiosíssimo lá que fica no Lago Sul, em Brasília, é a base da Força Aérea de lá. Então, assim, tem mudado bastante, né? Então, essa mudança é fundamental. Ainda, pontualmente, tem algumas resistências internas, falar assim, pô, está abrindo demais, está expondo a unidade. É claro que a gente tem que saber preservar algumas partes da unidade, que envolve reserva de armas, parte de inteligência, mas, assim, por isso que lá no próprio batalhão do Novo Gama, eu já estou separando bem a área de convivência interna com a parte social. E a parte social ali é que realmente esteja todo dia movimentada. A outra parte o desafio que tem é de conseguir também apoiadores, né, de maneira geral, pessoas que venham para o projeto, né, mas graças a Deus, Deus tem abençoado, colocado as pessoas certas, na hora certa, poder abrir as portas. Né, e o objetivo é esse, é conseguir cada vez mais estar divulgando e, pelo bom exemplo, estar contagiando outras pessoas, outras unidades, e, com fé em Deus, todas as unidades da polícia estejam em breve fazendo projetos semelhantes. Tá mandando um abraço para o senhor aí, o Clesley Garcia, DF. Boa noite, Clesley. Obrigado pela audiência. A Sandra Miranda. Obrigado, Sandra, pela audiência também. Boa noite. O Alder Rezende. Alder Rezende é um amigo e é meu vizinho também. Obrigado, Alder. Um abraço. Obrigado pela audiência. Eu vejo que o senhor tem uma boa entrada no mundo, tanto civil como militar. O seu pai também era militar? Isso, o pai é militar. Coronel da Polícia Militar de São Paulo, já aposentado. Mas também foi militar, professor, advogado, então até acabou que peguei com ele ali um pouco do caminho das pedras. Passei pela experiência na assessoria parlamentar, um pouco de advogado também, mas não demorou para vir para aquilo que era o plano que Deus tinha para a vida da gente. O direito o senhor fez já na carreira ou o senhor fez antes? Fiz antes. Fiz antes. Por que começou pelo direito? O direito, ele acaba que ele é uma porta de entrada, né, para diversas atividades. Né? Então, assim, meu pai também já era formado em direito, aí ele foi pela assessoria parlamentar, até pela consultoria jurídica, então acaba que a gente vai se espelhando, né? Aí acabei fazendo direito também, comecei testando advocacia, né? E aí, mas não demorou muito, já trabalhei com alguns deputados militares nessa área da legislação de segurança pública. Falei, mas agora está na hora de ir para a farda, né? Ir para a farda e procurar fazer a diferença, né? E muitos até desconhecem, até na própria carreira militar, a importância de ter a assessoria institucional também, nesses órgãos, seja Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Quando eu saí da assessoria parlamentar no Congresso, lá tinham mais de 1.000 projetos que nós mapeávamos, que atingiam direta ou indiretamente os profissionais de segurança pública. Então existe sim, diversos atentados são feitos. A gente vive uma guerra espiritual e uma guerra material. Né? Então, assim, há quem tenha interesse em enfraquecer as instituições de segurança pública. Agora a pergunta, qual que é a vantagem de se enfraquecer? Qual que é a vantagem de procurar anular toda a atuação dos policiais? Qual é a vantagem de querer falar assim, por exemplo, tiveram decisões até recentes de tribunais superiores, não pode sair abordando de forma aleatória.
Poxa, o que é uma blitz policial? Que você faz uma blitz e para. Nós já tivemos blitz em Brasília, em que apenas uma luz estava acesa dentro do carro, o policial parou, era um sequestro em andamento. Meu A mulher Deus. estava sendo sequestrada. Então, assim, agora pensa se vem decisões judiciais, mudanças legislativas, que cada vez mais sufocam o policial. Quem vai sofrer com isso? A população. A própria população. Então, assim, que a população saiba refletir, inclusive estamos na iminência de eleições, inclusive para o Senado Federal, outras eleições municipais, porque o patriotismo e a mudança, ela começa da base. Sim. Muitas pessoas acham que não, a militar não tem nada. Grandes autores de história militar no mundo conceituam que a guerra, ela é uma extensão da política. Olha aí. Ela é uma extensão da política. Então, assim, se pelos meios políticos não for possível resolver, avança-se para a guerra. Então, quem atua na guerra tem que também compreender e atuar na fase política, para evitar que o caos se instaure e tenha que atuar. E como é que eu evito que o caos se instaure? Fazendo uma boa base política, elegendo pessoas com responsabilidade, pessoas com compromisso, que desde as leis municipais elas já façam valer aquilo que a população realmente deseja. É aquilo que eu falei na própria cerimônia de posse minha, que eu fiz questão que ocorresse na Câmara Municipal de Novo Gama. Falei, quando o Novo Gama, a Câmara Municipal pede para iluminação de determinada região, abaixar o mato, asfaltar, isso é segurança pública. Tinham bairros ali do Novo Gama que as viaturas realmente não iam, agora estão indo, mesmo como estão, né, por conta do extremamente ruim o trânsito da viatura ali, as condições, se tivesse chovendo, o acesso. A chance de ficar ali atolado era muito grande, entendeu? Então, assim, mas ainda assim, eu falei, a viatura tem que ir, não adianta. Então, acaba que tudo isso que a Câmara Municipal atua já é segurança pública. Aí nós vamos desde a esfera municipal até a esfera federal. Então, se nós tivermos uma renovação para o Senado, como teve na última eleição, sem dúvida, a questão legislativa nacional tem de ter uma mudança muito grande. Agora, a população tem que ficar atenta, acompanhar o histórico, quem são aqueles que mudam de opinião e postura de última hora, e não desistir. O número de votos nulos das últimas eleições foi um número assustador. A pessoa desiste e não vota em nenhum. Se você não está ajudando em nenhum, fala assim, ó, para que os maus triunfem, basta que os de bem não façam nada. E esse é um problema que tem acontecido no Brasil. Muitas pessoas de bem têm cruzado os braços, anula seu voto, vota em branco. E aqui eu não estou fazendo apologia nem a A, nem B, apenas falando, entendeu? Exerça o seu direito. Você quer ver a mudança, que não adianta a polícia militar estar aqui na ponta da linha, nós vamos prender quantas vezes forem preciso prender, nós atuaremos, mas para dar efetividade a esse trabalho que a população precisa, a população não pode desistir. Não pode anular um direito duramente conquistado. Ela tem que exercer o seu direito e fazer cobrar. Fazer valer nosso direito. Está nos assistindo aí a doutora Dayana Angélica, que acabou de sair do programa. Gente, nós tivemos aqui hoje um momento da OAB com a doutora Dayana Angélica, presidente da Comissão da Advocacia Jovem, Valparaíso e Novo Gama. Também, juntamente com a doutora Cristina. Obrigado, doutora Angélica, doutora Cristina. Estamos dando um grande abraço para o senhor, comandante. Obrigado. Política é o grande berço, com certeza a política é o grande berço. A Sandra está escrevendo, muitas pessoas não estão interessadas em que a segurança pública faça o trabalho que nós, né, precisamos, né? Nós de bens precisamos, né? É interessante, a Sandra, o comentário da Sandra. Obrigado, viu, Sandra, pelo comentário também, pela audiência. Está aí também o pastor Derinalvo, lá do Ipanema. Obrigado, pastor, pela audiência. Comandante, eu até vi esses dias, acho que foi esse mês passado agora, um desembargador chegou a dizer, eu acho que uma infeliz declaração, né? Numa sessão, numa audiência, em que ele criticou duramente a polícia, né? E o governador respondeu de imediato. O que o senhor acha? O senhor já deu uma palha sobre essa, mas o que o senhor tem visto sobre a atuação do judiciário em contraponto com a atuação das forças de segurança? Nós temos, pastor Jamerson, importantes aliados no Poder Judiciário, né, que tanto magistrados como membros do Ministério Público que atuam junto ao Judiciário, a própria OAB, né, que estava aqui sendo entrevistada,
né? O próprio doutor Zito, doutor Suenilson, são grandes históricos pastores, apoiadores nossos, né? E que na ponta da linha nos ajudam, compreendem a realidade, compreendem o que está acontecendo, mas acontece que cada vez que vai subindo mais o degrau, quer seja na esfera que for, né, e acaba que o judiciário não está isento disso, a gente vê que outras forças, outros poderes acabam entrando ali. Sim. Né? E muitas vezes, como o Rui Barbosa dizia, né, quando a política entra no judiciário, o direito sai pela outra porta. Né? Então, a gente vê algumas decisões que nos causam estranhamento, principalmente para o membro da sociedade que espera uma resposta mais justa e mais efetiva. Né? Então, de fato, decisões recentes têm acontecido que causam esse estranhamento. Essa fala do desembargador que o senhor falou também foi uma decisão dessa, ou seja, independente do caso que for que esteja julgando, excessos, desvios existem em qualquer carreira. Quando a gente pega um efetivo grande, maior ainda essa probabilidade. Agora, poucas instituições no mundo cortam tanto na carne como a Polícia Militar. A Polícia Militar já chegou a reprovar pessoas porque na investigação da vida pregressa viu que já teve fraude com carteira estudantil. Carteira de fraude, carteira estudantil, teve registro de ocorrência, teve tal, a pessoa foi reprovada no processo seletivo, mas está na análise da vida pregressa. Agora, essa mesma pessoa em qualquer outro concurso, ela poderia passar, mas a Polícia Militar ela não veio. Então, assim, a Polícia Militar ela corta bastante na carne. E agora os excessos que acontecem, com certeza eles têm que ser investigados, têm que ser apurados, mas você não pode jamais generalizar. Quando a pessoa fala de acabar com a polícia militar, como o desembargador infelizmente falou, mas logo depois ele se retratou. Né? Mas eu acho que ele sentiu o recado, né? Sentiu, o governador foi bem firme na resposta, né, no posicionamento dele, né, e a gente fala correto. Tanto que depois ele foi afastado por 18 votos a 3, né, de suas funções. Depois o Conselho Nacional de Justiça, tendo uma decisão ainda não compreendida por todos, determinou que ele voltasse, né? Mas o próprio afastamento dele por 18 a 3 já foi uma resposta que nem os seus pares não concordam com a infeliz colocação que ele fez e depois reconheceu que se excedeu. Né? Então, assim, a Polícia Militar, sem dúvida, ela possui em seus quadros, sem nenhum demérito a outras instituições que estão conosco na ponta da linha no dia a dia, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Técnico-Científica, a própria Polícia Federal, mas até pela missão e pelo seu tamanho, a Polícia Militar ela é que mais morre no dia a dia na defesa do cidadão. Nós tivemos vários casos, inclusive recentes, de policiais que foram a óbito em serviço. Né? Então, sem dúvida, a própria Bíblia, né, ela nos fala, né, não existe prova maior de amor do que dar a vida pelo irmão. Então, não tenho dúvida que não existe prova de amor maior do que aquilo que a Polícia Militar faz por você, cidadão que está nos assistindo. Então, ela é a instituição que mais se doa, até cumprimos o máximo do seu juramento, que é doar a própria vida. Então, falar de acabar com a Polícia Militar, quem tem esse tipo de pensamento, com certeza não está pensando em proteger o cidadão. É aquele mesmo que vai defender, como aconteceu no Supremo, que liberou André do Rep, traficante internacional, tá, para poder ficar em liberdade, mas prende outras pessoas por declarações. Um traficante condenado, pessoa que já destruiu várias vidas, solto. Uma pessoa que dá uma declaração polêmica, preso. Então, assim, isso, infelizmente, que virou o retrato do alto escalão do Poder Judiciário brasileiro. Mas, pelo menos aqui na ponta da linha, às vezes nós temos promotores, juízes, OAB, a própria sociedade, que tem demonstrado estar do lado da Polícia Militar, que não tem tolerância com o crime, e é do lado dessas pessoas que a Polícia Militar vai continuar trabalhando. E eu quero, né, também aproveitar a oportunidade para dizer a esse magistrado, né, que teve essa infeliz declaração. Eu sei que ele repensou, com certeza, até porque o governador, parabéns, governador Ronaldo Caiado, porque o senhor foi firme, respondeu ele não estava nem no Brasil, ele estava fora do Brasil, quando ele respondeu à altura, pedindo, inclusive, que ele fosse impedido, né? Esperar isso, eu acho que é mais difícil, mas o recado foi dado, nós respeitamos a Polícia Militar, queremos deixar na pessoa do senhor Major Miller o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso apreço pelo trabalho de vocês, que é um trabalho imprescindível.
E quem devia ser extinto era a gente, como esse desembargador que deu essa declaração. Era ele que devia ser extinto, ele, o cargo dele, inclusive o salário dele, né? Mas eu quero fazer uma observação aqui. A Sandra, obrigado, Sandra, pela participação, Major. A Sandra diz assim, ó, no dia em que as forças de segurança de todas as esferas puderem atuar como agentes de proteção e prevenção, nesse dia estaremos mais seguros. Me parece que, para alguns poderes, a insegurança da Ibope é bem colocado, né, Sandra? Gostei do comentário. Eu quero mandar, gente, aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo João Paulo, da Único Certificado Digital, nosso patrocinador, que esteve aniversariando ontem. Meus parabéns, João Paulo, sucesso, muitas felicidades. E também para o nosso amigo Fernando Orita, da Faculdade Faro, a primeira faculdade a trazer o curso de medicina aqui para Valparaíso, que está chegando agora em 2024. Aguardem, Faculdade Faro de Roseira. Que ótimo, Derinal. Obrigado, Derinal, pelo comentário também. Comandante, uma curiosidade. A gente estava falando sobre redução dos índices de criminalidade, e eu queria perguntar ao senhor uma curiosidade também, que eu sei que o senhor, como parte integrante das decisões, tem lá suas limitações em poder falar. Mas me tira uma curiosidade, comandante. Essa questão que é tão debatida hoje no Congresso, acho que deve ser pautada, né, possivelmente, né, estão desenterrando tantos projetos aí, talvez ela só seja a questão da redução da maioridade penal. Na sua opinião, isso colabora ou isso atrapalha, comandante? Veja, é claro que se nós fôssemos analisar a questão neurológica de desenvolvimento, você consegue ter teses documentadas de que a pessoa até depois dos 20 anos ainda está em uma situação de desenvolvimento. Ela ainda está. Agora, é muito difícil você pegar, como a gente pega na ponta da linha, pessoas de 14, 15 anos, já grandes, pessoas de 16 anos, que já votam para decidir o futuro do seu país. Decidir o futuro do país você pode, mas o seu futuro não, você ainda é inimputável para isso, ou parcialmente. Então, isso aí é complicado. A pessoa, ela sai, acabou de cumprir a pena, olha, vou limpar a ficha dele, porque agora ele se tornou maior, então agora limpa-se a ficha. Então, assim, apenamentos mais brandos, quando, na verdade, o que ele fez para a pessoa não tem mais volta. Então, o correto, me parece, ser uma análise individualizada, caso a caso, para ver se aquela pessoa realmente tinha consciência ou não do ato que ele praticou. Até uma vez eu estava conversando com um doutor, né, nessa área, e ele estava comentando, tinha acontecido aqueles atentados, né, o World Trade Center. Sim. E tudo, e estava até falando, poxa, as pessoas que se levam a fazer isso, né, a pessoa que vai e se mata em nome de uma causa, de uma bandeira, né, já tem muitos anos, ele falou assim, olha, a forma como essas pessoas são feitas, a gente falava há pouco dos exemplos, né? Uhum. Da mesma maneira que eu te falei do exemplo da criança do colégio aqui, que mudou, te falei do próprio meu filho, com relação à minha esposa, a gentileza com as mulheres, né? Porque a gente quer combater, por exemplo, o crime de feminicídio, a violência contra a mulher, a gente deve começar desde a criança, desde a formação. Ensina a criança a respeitar a mãe, ensina a respeitar a professora, e você vai estar ensinando a pessoa a não praticar violência doméstica, a não cometer crime contra a mulher no futuro. Esse ensinamento vem desde a base. Agora, quando você pega uma criança que vai pelo lado oposto, e ela é ensinada desde cedo, como essa que as meninas do PROERD, aspas, converteram, né, aqui no Novo Gama, a criança que o sonho dela era ser bandido. Se não aparece um trabalho social desse, esse mesmo doutor, né, psiquiatra, ele tinha falado para mim, ele falou, olha, quando a criança é criada assim, passou de 7, 8 anos de idade, é irreversível. Meu Deus. Pela maneira como a criança ela é criada. Uhum. E quando a gente vê, isso nem precisa falar sobre a questão islâmica, etc., vindo até para o Brasil, quando você vê nos morros, né, a forma que a criança já está ali com uma arma longa, a criança mal aprendeu a andar, já está segurando uma arma para poder atuar, é uma verdadeira lavagem cerebral que é feita e que é difícil você conseguir reverter isso. Então não adianta apenas pegar, não, prender não resolve. De fato, há casos e casos, né? Mas eu pergunto, deixar solto resolve?
Apenas deixar solta a pessoa voltar e praticar crime de novo, resolve. E a pessoa, quando ela é presa, isso não é a primeira vez que ela comete. Sim. Via de regra, o infrator, a primeira vez que ele comete um crime, ele age com todo o cuidado do mundo, ele vê se tem câmera, se tem alguém olhando. Quando a pessoa cai no crime, que ela é pega realmente, aquilo já é a 20ª, 30ª vez que ela está fazendo. Já a pessoa já viu que não dá em nada, vai uma hora ela pega e cai. Então, quando a gente pega esse indivíduo, quer seja maior ou menor de idade, e cai num crime ou num ato infracional, é porque já praticou ali reiteradas vezes. Agora, é claro que, até como cristãos, a gente acredita, sim, sabe, no poder da mudança. Sabe? É maravilhoso quando a gente vai, sabe, em algum culto religioso e a gente vê o depoimento de pessoas que eram infratores da lei e falam, poxa, pai, já fiz isso, passei. A pessoa mudou de vida, mudou de experiência e pelo testemunho ajuda a converter outras pessoas também. Isso é maravilhoso quando isso acontece. Agora, a regra que a gente encontra no dia a dia são, infelizmente, de menores, de crianças, né, de pessoas menores, que já se habituaram a essa prática delituosa e que precisam de uma resposta personalizada. Então, particularmente, eu acredito que poderia sim se flexibilizar a questão da idade para uma análise caso a caso, em que uma junta ou um colegiado, como é feito no júri, né, que um colegiado analisasse, a própria sociedade dissesse se aquele menor deve ou não responder pelo ato que ele fez. Né? Tem vários casos aí de menores, né, situação de menores de idade, né, estupradores, já foram pegos, pessoas que têm plena consciência do que está fazendo. Se for ver o tamanho da pessoa, é maior do que nós dois, ver ali e está fazendo tudo, já tem plena consciência. Então, assim, eu defendo uma análise individualizada. E, em paralelo a isso, um trabalho de base, de formação e de orientação. Porque se por um lado eles tentam corromper, do outro lado a gente já vai tentar compensar e trabalhar essa proximidade. É aquilo que eu falo, a criança ou adolescente ele não pode ficar ocioso, por exemplo. Se ficar ocioso, por isso que eu quero no batalhão ter todo dia as atividades, porque se a família não ocupa esse espaço de ociosidade, a igreja não ocupa esse espaço, o Estado não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. E dependendo de onde essa criança reside, não vai ocupar para o bem, vai só para distorcer e tentar puxar para a criminalidade. Então nós temos que ocupar o espaço e o tempo. Então o esporte é um instrumento maravilhoso, as aulas, inclusão digital, são todas as atividades que a gente vai procurar fazer no Batalhão de Novo Gama e difundir para tentar evitar casos como esses aí. Eu não tenho dúvidas que muitos ainda são reversíveis. Para esses que são reversíveis, vamos trabalhar. E para os que já não são, também a Polícia Militar está pronta para dar o recado que precisa ser dado. Segundo a nossa ouvinte, Sandra Miranda, ela diz, infelizmente o criminoso aqui no Brasil é tratado como vítima da sociedade. Faz sentido, né? Verdade. Enquanto, na verdade, a gente sabe que não existe até questão de classe social. A gente pega, às vezes, na mesma família, numa região extremamente humilde, um acaba indo para o crime, e o outro vira pastor, outro vira advogado, outro vira tal, mas um foi para o crime. A mesma criação, entendeu? Mesmo local, mesmas dificuldades que tinham, e cada um acaba indo. E é o recado que a gente passa para a nossa juventude, né? Ou seja, fuja daquilo que é fácil. O dinheiro fácil, a alegria fácil, o prazer fácil. Aquilo que é fácil te destrói. Aquilo que vem fácil demais, ele sai caro demais. Então, procure reconhecer o caminho do esforço, o caminho do trabalho, do caminho da fidelidade, daquilo que é correto, a Deus, à família, aos seus compromissos, aos ideais, à honra. Porque, infelizmente, muito disso vem se perdendo. A própria questão de respeito aos mais velhos. Nesses dias, até estava conversando com a secretária, né, que trabalha lá em casa, ela falou que chegou lá e estava um pouco nervosa, porque teve que chamar a atenção, brigou com uma menina no ônibus. Aí falou, por que você brigou com a menina, Ana Clarinha? Ela falou, não, porque ela não queria ceder lugar para uma idosa. Eu tive que quase que tirar ela da cadeira para poder ceder lugar para a idosa lá, e não queria ceder lugar para a idosa. Então, assim, são coisas que antigamente não precisava nem pedir, então, assim, era natural. Agora você vê que a questão do próprio, desde a época eu ainda cheguei a pegar, né, o benção pai, benção mãe, antes de sair de casa. Então, assim, esses princípios e valores vêm se perdendo na sociedade. A gente tem que trabalhar para resgatar esses princípios,
sabe? É possível. Nada do que está acontecendo hoje não era previsível, pelo contrário, né? As próprias escrituras nos dizem, mas ao mesmo tempo que as escrituras também nos dizem dos tempos difíceis, também dizem que nós devemos fazer a nossa parte. Sim. A gente deve continuar trabalhando, não desistir. Então, tempos difíceis virão, estamos. É possível que eventualmente ainda piore, mas isso não deve nos desmotivar, mas mostrar que o nosso esforço deve ser ainda maior por nós e pelas novas gerações. Né? Olhar no rosto dos nossos filhos, saber que um dia serão os netos, bisnetos, e que mundo que a gente quer deixar para eles. Né? Como que vai estar a nossa sociedade. Então vamos trabalhar a partir da nossa própria casa. Que diferença que eu posso fazer? Né? Para o seu próprio filho ser um agente de multiplicação, de boas condutas, de bons exemplos, e a partir daí outras vidas serem transformadas também. Gente, uma aula, né? Uma aula aqui de civilidade, de patriotismo. Parabéns, comandante, parabéns, major, parabéns. O pessoal está comentando aí, depois você vai lá e vê os comentários. O Léo, nosso amigo Léo do Guia Comercial de Valparaíso, e também nosso produtor que está aqui hoje, nos dando essa força aí. Obrigado, Léo. Eu não posso deixar de lembrar, gente, da palestra das nossas amigas lá, doutora Dayana, doutora Cristina. Gente, segunda-feira, dia 4, às 19 horas, na subseção aqui da OAB de Valparaíso, palestra sobre o Tribunal do Júri, né, sob a ótica do magistrado, né? Vai lá, procura o link lá na OAB, se inscreve, participa, é gratuito e vai ser sensacional. Convido vocês, tá? O Léo está dizendo, o criminoso é vítima da sociedade, e a sociedade termina virando vítima do sistema, né? Faz sentido também, né? Verdade. E até enaltecendo a questão do próprio júri, né? É interessante, né? Que comentou agora, professor. Sim. E a população de participar, porque o júri é um dos instrumentos mais democráticos que existe, né? Ou seja, é a população dizendo. Então, nós falávamos agora há pouco sobre decisões estranhas do Poder Judiciário, né? Então, realmente, se nós tivéssemos atuações populares em outros casos, em tantos outros casos, né? Pense se a população julgasse tantos casos que teve aí, soltura de traficante, né? Elegibilidade ou inelegibilidade. De condenados. Quantos casos aí, se a população julgasse, como que seria? Por que muitas vezes quando fala, olha, esse assunto é polêmico, vamos colocar aqui para um plebiscito ou referendo, muitos não querem, não quero. Não, aí chega a comentar, a população ainda não está madura para isso. Olha que absurdo, a população ainda não está madura. Já vi, aqui não é nenhuma polêmica, mas a gente é um caso até de ministro do Supremo, isso é público, é noticiado, de falar, não, o povo não sabe aquilo que é o melhor. Peraí, apanhou que uma autoridade diz que o povo não sabe o que é melhor, quem sabe é quem é ele? Qual que é o nome disso no bom português? Se a pessoa fala assim, o povo não sabe o que é melhor, quem sabe sou eu? A palavra disso é ditadura. Ditadura. Existe outra palavra. Sem sombra de dúvida. O povo não sabe. Ou nós estamos numa democracia em que o povo se manifesta, ou se quem decide não é o povo, sou eu, porque eu sei o que é melhor para ele, já deixamos de viver em uma democracia. Há muito tempo. Né? Então, assim, isso é importante que se diga. E o instrumento do júri, que é o que vai ser apresentado na palestra segunda-feira, é extremamente importante, porque realmente, sem dúvida, é um dos legados maiores, né, da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico atual, que é o povo decidindo nos casos de grande gravidade, né, se a pessoa é inocente ou é culpado. É um instrumento extremamente valioso. Parabéns à OAB por essa iniciativa. Um abraço ao nosso amigo doutor Zito, né, presidente da OAB, e para a doutora Dayana, presidente da OAB Jovem, né? OAB Jovem. Comandante, o senhor tem que voltar, porque só uma entrevista não dá, não. É muita coisa, né, gente? O pessoal está perguntando aí. Obrigado. E parabéns pela sua... O senhor não só fala com conhecimento de causa, mas fala com o mais importante, que é o que nós aqui queremos trazer para o nosso público, né? Que é a palavra realmente franca. Muito obrigado, comandante. Obrigado. Que agradeço. Deixar o espaço aberto para o senhor voltar, com certeza. Sei que sua agenda é corrida, né? Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, né? E separar uma sexta-feira para estar aqui conosco. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Mas antes de terminar a entrevista, eu quero fazer um ping-pong para o senhor, até para a gente explorar um pouquinho mais de conhecimento, né, gente? A Sandra está aí dizendo
Eles querem nos tratar como a galinha do Hitler. Querem nosso voto, para isso nós servimos. Mas para julgar criminoso, não temos capacidade. É triste, é. Como é que é essa história da galinha do Hitler? Eu queria saber, como é que é essa história da galinha do Hitler? Eu não sei. Ela está certíssima, porque... e isso até, se eu falava de alterações legislativas, né? Essa é até uma proposta interessante, ou seja, ampliar a atuação da participação popular, do colegiado popular para outros crimes, outros casos. Então, com certeza, que os nossos legisladores recebam essa proposta. Aqui nós temos vários caminhos que podem chegar, pela própria mídia, pela própria OAB, propostas legislativas nesse sentido, de ampliar os colegiados, as atuações populares, para julgamento também de outros crimes e outros casos. Também é interessantíssimo esse tema, essa proposta é interessante. Vamos trazer ele aqui para falar só sobre esse tema, viu, doutora Dayana? Mas, ó, um ping-pong rapidinho para a gente explorar mais um pouquinho de conhecimento dele, né, gente? Mas primeiro, não pode deixar. Paulistano, em pleno Goiás. Qual o seu prato preferido? Olha, eu gosto muito aprendi a gostar muito do arroz com pequi, franguinho caseiro da minha sogra, então, lá do interior de Goiás. Ainda ganhou o nome da sogra. Dona Leila. Ainda ganhou o povo com a sogra. Dona Leila, um abraço, Dona Leila. Dona Leila faz um franguinho caipira que é diferente, viu? É diferente. Vai nos restaurantes aí e tal. Não encontra igual, um franguinho caipira igual ali. Parabéns. Sou do GGIM de Valparaíso. Vejo o esforço das forças de segurança em prol da sociedade. Parabéns à PMGO. A Sandra, mais uma vez. Obrigado, Sandra, pela sua participação, pela sua colaboração. Mas, o livro que o senhor leu e pode deixar de recomendação para nós? Olha, tem um livro que fala Não Há Dia Fácil. Esse livro, o título Não Há Dia Fácil, ele conta inclusive a história de Mark Zoen, que ele fala da própria captura do Osama Bin Laden, da atuação dos SEALs, né? E mostra a história de superação, combate, a guerrilha que eles enfrentaram. Mas tem um ponto do livro que também me chamou muita atenção no final, né? Você começa com a história toda ali, né? A parte especializada, eu que passei por algumas unidades especializadas da polícia, mas no final ele conta que levou um tiro, e esse tiro o tirou da carreira militar e fez ele voltar para os Estados Unidos. Uhum. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele desenvolveu uma nova profissão, né, de quiropraxia e tal, e que para ele, enquanto marido, enquanto pai, o tiro foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Olha só. Porque ele falou, porque enquanto eu estava mergulhado na carreira, ele não via outras coisas. E acabou que se afastou completamente. Não era marido, não era pai, e teve a experiência, teve o sucesso, mas que depois isso que aconteceu fez ele despertar. Então, até no começo, né, você falou poder agradecer a esposa, agradecer a família. Sim. Então, assim, que cada um de nós saiba seguir a sua carreira, mas sem jamais nos afastar. Por isso que eu, no batalhão mesmo, procuro falar, eu quero conhecer a família de vocês, os nossos militares, porque, sabe, se a pessoa está bem em casa, isso reflete no trabalho. Sim. Se está ruim no trabalho, também reflete em casa. E um grande desafio é conseguir conjugar os dois, né? A pessoa ficar bem em casa, bem no trabalho. Então, assim, é um livro que mostrou muitas experiências, táticas militares, um livro bastante interessante, mas que esse desfecho, sem dúvida, chamou bastante atenção também, porque mostra a importância desse suporte, né? Quem realmente, na dificuldade, estará sempre ali do nosso lado. Não há dia? Não há dia fácil. Anota aí, gente. Um filme. Olha, filme... Eu gosto bastante, tem vários filmes, né? Até é difícil escolher um. Mas tem até um filme um pouco de comédia, que é o filme chamado Clique. Você faz uns cortes ali, né, de algumas coisas, besterol que tem americano, mas o que mais me chamou a atenção nesse filme Clique é que o autor, ele tem um controle remoto, em que ele pode passar as partes chatas da vida dele. Olha aí. Então, assim, às vezes o pai dele chega para contar a mesma piada de sempre, ele passa. A esposa chega para tal, ele passa. E ele vai indo, vai passando.
E aí, no final, uma hora que ele vai, peraí, cadê meu pai? Não, seu pai já morreu, já tem tantos anos. Mas cadê essa parte? Não, essa parte você passou. Meu Deus. Ah, não, mas cadê meu filho? Não, sua filha já se perdeu. Tá lá a mulher toda tatuada, drogada, toda tal. Sua filha se perdeu. Por quê? Porque passou. Meu Deus. Então, assim, e no final, ele se desespera tal, e consegue voltar ao início e faz tudo diferente. Ah lá, abraça o pai, abraça a esposa, abraça a família, abraça o filho. Então, assim, isso nos mostra a importância de valorizar o nosso tempo, sabe? Principalmente com aqueles que merecem que sejam valorizados. Né? As pessoas, muitas vezes, hoje em dia, isso é aquilo que a gente fala, né? Até as grandes datas importantes, elas acabam tendo o seu significado distorcido, né? Páscoa, né? Em vez de ser a própria superação, né, da vida sobre a morte, vira chocolate. Natal, em vez de virar, sabe, comemorar o nosso nascimento, né? Natal vira só entrega de presente. Só entrega. Sabe, que não tem problema ter uma interação, ter uma gincana, mas perde o verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal? Quem que veio com o Natal? Aniversário. As pessoas, em vez de passarem perto de quem lhes deu a vida, ou se eu vou celebrar a vida, a primeira coisa é lembrar de quem me deu a vida abaixo de Deus. E as pessoas passam com qualquer outra pessoa, amigos de festa, amigo e tal, e esquecem do pai, da mãe, esquecem da família. Então as datas muitas vezes se perdem, né? Então, assim, é importante que a gente trabalhe esse resgate. O que chamou um pouco a atenção nesse filme foi isso, que é a importância de evitar perder tempo. Né? Às vezes você passar realmente com quem merece estar passando, valorizar cada momento, cada oportunidade. Clique. Anota aí, gente. Ó, eu só tô anotando aqui, viu, pessoal? Uma música, que essa música é a música que tocaria no seu dia mais importante da vida. One Way. É o único caminho. É o único caminho. É a música que eu tocou, inclusive, no meu casamento. Olha aí. Né? Então, assim, a música que fala sobre Jesus, né? Então, sem dúvida, vale a pena. E depois, se quiser pesquisar, coloca aí a tradução. Né? Então, assim, fala da importância de Jesus, a presença deles na dificuldade, em várias fases da nossa vida. Então, também é uma música que chama bastante a pena. One Way. Para encerrar, uma frase, que essa é a frase do Major Miller. Eu gosto de várias frases, viu? O pessoal que trabalha comigo, na minha equipe lá, eles sabem bastante, mas é até um desfecho interessante. Essa frase diz o seguinte: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Opa! Então a gente está realmente... Às vezes, é aquela pessoa que só sabe reclamar, né? Reclama. Não, isso não muda. A polícia sempre foi assim. A lei sempre foi assim. O judiciário sempre foi assim. A pessoa, esse é o pessimista. O otimista é aquele que fala assim, não, um dia vai mudar. Mas o que você vai fazer agora? Não, você espera que mude, né? Espera que mude. Não, um dia vai mudar, um dia vai melhorar. E o realista que ele fala, bom, o que eu posso fazer? Como é que está desenhado esse quadro? O que me cabe? Como que eu posso fazer a diferença na minha sociedade? Como eu estou falando, estou levantando lá no Novo Gama, poxa, lideranças comunitárias, quem quer ser um representante da Polícia Militar no seu bairro, como que você pode fazer a diferença? Estou vendo algumas pessoas vindo, ainda acreditando, outras que já falaram que várias vezes buscaram, não conseguiram, mas que ainda assim estavam lá. Então, assim, são pessoas que são realistas, ajustando as velas. Então, independente da dificuldade que esteja, quer seja financeira, sabe, espiritual, matrimonial, material que seja, sabe, procurar pensar, será que só reclamar adianta? Será que ficar só esperando? Às vezes as pessoas muito esperam de Deus, né? Espera. Né? Tem até aquele que a pessoa que estava afogando, passou um barco. Ela falou, olha, deixa eu te ajudar. Não, Deus vai me tirar. Aí continuou lá boiando. Aí passou um outro barco, deixa eu te ajudar. Não, Deus vai me ajudar. A pessoa foi morrer afogada, chegou, deixa que você vai me ajudar. Falou, eu mandei 2 barcos pra pegar. Você não quis, então às vezes você fica só esperando, né? Sim, só esperando de Deus. Fala assim, bom, o que eu posso fazer com a inteligência, com a saúde, com o que Deus me deu, como posso fazer a diferença? Né? Muitas pessoas falam, tá tudo ruim, tá tudo se perdendo, não, mas tá tudo nas mãos de Deus. Sim, tá nas mãos de Deus, mas Deus te fez um instrumento para você fazer a diferença de acordo com a sua capacidade, no que você pode fazer, a partir da sua casa, dos seus filhos. Então, assim, cada um de nós, dentro do nosso próprio âmbito, procure fazer a diferença na nossa vida e, sem dúvida, isso vai refletir na nossa sociedade.
Show de bola, viu? Comandante. Ó, seus boa agradecimentos. entrevista, surpresa aqui. Não, eu por mim nós continua. Muita surpresa aqui, boa, viu? Demais. E um pouco de verdade, não teve nada combinado, não. Viu? Não, é que eu até prefiro não ser combinado, que aí a gente, né? A palavra franca mesmo. A Sandra está dizendo, buscar a mudança para o melhor sempre. Obrigado, Sandra. Essa Sandra está aí, não. Comandante, seu momento aí para você, seus agradecimentos, suas considerações finais. Obrigado. Olha, apenas agradecer ao pastor Jamilson, a equipe que está aqui, agradecer a todos por essa iniciativa, pelo programa, por estar levando para a nossa comunidade aquilo que realmente faz a diferença. Né? Quem está nos assistindo, como nós dissemos, não vamos desistir. Aquilo que eu já disse, a história mundial das guerras mostra que um país ele não é dominado quando as suas fronteiras são rompidas. Né? Um país ele não é dominado quando seus prédios públicos são conquistados. O país ele é dominado quando o povo perde a esperança. Vários casos de invasões militares a outros países, depois não deram certo, recuaram porque a população lá não desistiu. Então, por mais que esteja difícil, decisões judiciais absurdas, leis absurdas, autoridades absurdas, impunidade, não vamos desistir. Né? Então, como o próprio Paulo fala, né? Se Jesus não desistiu de nós, por que nós vamos desistir também? Né? Então, assim, não vamos desistir, vamos acreditar que é possível sim fazer a diferença. Que Deus nos abençoe e que a gente chegue lá. Obrigado, comandante. Até a próxima, que vai ter, tem que ter, porque só não dá, né? Pessoal, eu quero encerrar o programa dando um grande abraço. Ontem foi o dia 30, comemorado o Dia do Evangélico. E em nome de toda a nação evangélica do Brasil, meus parabéns a todos vocês. A palavra de Deus diz que benditos são os pés daqueles que levam boas novas. Então, que você possa também ser um agente evangelizador de boas novas. O mundo já tem muita má notícia, já tem muita gente torcendo contra. E Jesus deixou uma missão sublime para nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E evangelho nada mais é do que boas novas. Meus sinceros votos, boa noite. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais. Lembrando, gente, se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se não estiver, pessoal, é porque eu estarei com ele. Tchau e até a próxima. Obrigado, comandante. Obrigado. Um abraço.